Você já ouviu falar de alguém tão rico, mas tão rico, que a fortuna dele foi capaz de mudar a economia de países inteiros só porque ele resolveu viajar? Pois é. E não, não estou falando do Elon Musk nem do Jeff Bezos, muito menos de algum rei europeu famoso. Hoje a gente vai falar de Mansa Musa Priu, o imperador africano do Mali, um homem cuja riqueza era tão absurda que até hoje é considerada praticamente incalculável. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é só a história de um homem rico, mas de uma lenda que transformou o mundo com ouro nas mãos. Antes de começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa em riqueza, o que vem à sua mente? Mansões, carros de luxo, talvez uma ilha particular? Agora, imagine tudo isso multiplicado tantas vezes que se torna impossível colocar em números. Essa era a realidade de Mansa Musa no século XIV, uma época em que o Mali era o coração pulsante de ouro e cultura no continente africano. Mansa Musa assumiu o trono do Império do Mali em 1312. E para você ter uma ideia, o território que ele governava era gigantesco, incluindo partes do que hoje conhecemos como Mali, Senegal, Guiné e Nigéria. Mas o verdadeiro segredo da sua fortuna estava no fato de que o Mali controlava a maior produção de ouro do mundo naquela época. E ouro, meus amigos, era o petróleo do século XIV. Todo mundo queria, todo mundo precisava, e quem controlava tinha o poder absoluto. É aqui que entra um dos episódios mais marcantes da vida desse imperador. Em 1324, Mansa Musa decidiu fazer sua peregrinação a Meca, algo tradicional para os muçulmanos. Só que, diferente de qualquer viagem comum, ele resolveu fazer isso em grande estilo. Tenta imaginar a cena. Uma caravana com mais de 60.000 pessoas, incluindo soldados, servos, músicos e comerciantes. E como se não bastasse, ele levou dezenas de camelos carregando toneladas de ouro. Literalmente. Agora segura essa. Durante a viagem, ele foi distribuindo ouro por onde passava. Chegava em cidades como Cairo, no Egito, e simplesmente doava tanto ouro para os pobres, comerciantes e até autoridades locais que o preço do metal despencou. Sabe o que isso significa? Ele causou uma inflação tão absurda que algumas regiões levaram mais de 10 anos para recuperar a economia. Você consegue imaginar uma única pessoa abalando o mercado internacional só por ter sido generosa demais? Mas não era só ostentação. Mansa Musa entendia que a riqueza também podia construir algo duradouro. Quando voltou da peregrinação, ele investiu pesado no seu império. Mandou construir mesquitas magníficas, bibliotecas, escolas e centros de estudo. A cidade de Timbuktu, por exemplo, se transformou num dos maiores centros culturais e intelectuais do mundo. Gente do mundo inteiro viajava para lá para estudar e trocar conhecimento. Tudo isso graças à visão de um homem que enxergava muito além do ouro. Agora, pensa comigo. Como a história mundial poderia ser diferente se a riqueza do Mali fosse mais reconhecida no Ocidente? Durante séculos, o continente africano foi retratado como pobre e atrasado, mas a história de Mansa Musa mostra exatamente o contrário. Havia impérios riquíssimos com cultura, ciência e poder. Só que por motivos políticos e históricos, isso muitas vezes foi apagado dos livros que a gente aprende na escola. Mesmo com toda essa riqueza, Mansa Musa não é lembrado apenas como o homem mais rico que já existiu, mas como alguém que soube transformar essa fortuna em legado. Sua figura ficou tão marcada que até hoje é citada em livros e listas. Historiadores calculam que, ajustando pela inflação, sua fortuna ultrapassaria os 400 bilhões de dólares. Isso é mais do que Musk, Bezos e Bill Gates juntos. Mas, na prática, sua riqueza era tão grande que nem dá para medir. Agora me diz, você já tinha ouvido falar de Mansa Musa? Se não, já percebeu como muitas vezes a gente conhece só uma parte da história, geralmente a versão europeia ou americana. Pois é, a África tem narrativas grandiosas que merecem ser contadas. E talvez essa seja a maior riqueza de todas, a memória que atravessa séculos. No fim das contas, a lição que fica é que Mansa Musa usou sua fortuna para mostrar generosidade, transformar cidades e deixar um legado de conhecimento.
Talvez seja isso que realmente importa, não o quanto a gente tem, mas o que a gente faz com isso. Se você curtiu essa história incrível, deixa o seu like, porque ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para não perder os próximos vídeos, porque sempre tem conteúdo que vai te surpreender. Olha só, já tem outro vídeo aparecendo aí na tela. Clica lá que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo. Até mais!